Muito bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à nossa última ministração da série Redenção. Eu quero inclusive fazer uma sugestão para você. Se você não ouviu as outras palavras dessa série, acessa o nosso canal do YouTube, Videira Maputo, ou então também a nossa página lá no Facebook, Videira Maputo também, e assista as outras ministrações dessa série. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E sem dizer que essa é a melhor maneira de você ter um entendimento completo desse tema. Então faz isso, compartilhe essa palavra também. Vai ser uma bênção para todos aqueles que tiverem acesso a ela. Bom, vamos avançar. Eu quero convidar você neste dia a abrir a sua Bíblia e junto comigo ler uma porção da palavra de Deus para ouvirmos de Deus algo especial, poderoso para esse dia, para este tempo, para hoje, na sua vida. Se você tem ela aí na sua mão, abra por favor no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 27. O texto diz o seguinte: a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Feche teus olhos, eu quero orar por você, quero pedir que o Senhor fale com você de forma profunda, de forma sobrenatural, que Ele traga revelação para você nesta tarde, nesta noite, neste dia, dependendo do momento que você está a assistir, mas que você seja abençoado em nome de Jesus. Pai, graças te damos. Muito obrigado, Senhor, de neste dia poder compartilhar a Tua palavra, e o meu encargo, Senhor, hoje é que o Senhor fale poderosamente comigo e através da minha vida. Que cada um que ouvir esta palavra, Senhor, onde quer que esteja, seja abençoado, seja renovado na sua fé, e que possa, Senhor, se posicionar diante do tempo presente, se posicionar diante daquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que a sua palavra flua nesta manhã e alcance cada coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, queridos, hoje eu quero encerrar esta série de ministrações e falando com você sobre as consequências da Páscoa. Até aqui, certamente nós já percebemos que a Páscoa, ela, na verdade, é uma das afirmações centrais da nossa fé cristã. É uma base fundamental para a minha vida, para a sua vida cristã. E o maior significado dessa Páscoa está relacionado justamente com a ressurreição de Cristo. E o que é muito bom que eu e você perceba nesses dias, que a ressurreição de Cristo não foi um evento simplesmente, não foi algo isolado, muito pelo contrário. A ressurreição, ela vem carregada de consequências sobre a minha vida e sobre a sua vida. A ressurreição garante para mim e para você uma série de consequências muito importantes nas nossas vidas. E é sobre essas consequências que nós vamos conversar um pouquinho nesta manhã, para você ter entendimento disso, para você poder viver isso de forma muito prática no seu dia a dia. Então vamos lá. A primeira dessas consequências eu chamaria de vida eterna. E por que eu chamo a primeira das consequências de vida eterna? Eu e você precisamos entender que Jesus, ele se submeteu sim à vontade de Deus, e foi por amor a mim, foi por amor a você. E a partir do momento que nós cremos nisso, a partir do momento que eu e você cremos que o Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados na cruz, a partir do momento que nós cremos que na cruz ele passou pelo que passou para que eu e você fôssemos perdoados de todos os nossos pecados, a gente passa a ter esta vida eterna da qual eu estou a falar para você. Irmão, a revelação dessa vida eterna muda tudo nas nossas vidas. Por quê? Porque o tempo presente, ele vai se tornar passageiro. Quando eu entendo que existe uma vida eterna para eu viver, as circunstâncias do dia a dia, aquilo que eu tenho vivido hoje, aquilo que eu tenho feito agora, ele vai se tornar muito pequeno diante de toda a glória que eu e você vamos viver ao lado do Pai.
E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, no verso 18, se você quiser, abra sua Bíblia e acompanhe junto comigo essa leitura. Capítulo 8 do livro de Romanos. O apóstolo Paulo fala isso para mim e para você de uma maneira muito prática de ser percebida. O verso 18 desse capítulo diz o seguinte: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Então, meu irmão, você precisa entender nesta manhã que por causa da ressurreição de Cristo, não importam as circunstâncias, não importa o que os meus olhos veem, não importa o que está a acontecer do meu lado, o que de fato importa é que um dia eu e você vamos morar no céu, e deixa eu te contar, não há glória maior do que essa, viver a eternidade ao lado do Pai, porque eu e você cremos no Senhor como nosso Senhor e Salvador, a vida eterna está garantida para mim e para você, e isso é uma bênção. Então, o desafio para mim e para você nesses dias é: tire os olhos do tempo presente, tire os olhos daquilo que você enxerga de forma natural e se lembre, se posicione diante dessa verdade o tempo todo. Jesus vai vir me buscar e eu vou viver a eternidade ao lado do Pai. Aleluia! Isso é poderoso demais. Só que não para por aí. A segunda consequência da ressurreição de Cristo é o que eu vou chamar aqui de Deus conosco. O fato de Jesus ter morrido na cruz no nosso lugar e ao terceiro dia ter ressuscitado garantiu que agora o Consolador, o doce Espírito Santo, veio morar dentro de mim, veio morar dentro de você. Fala do Deus conosco, fala do Deus Emanuel. Lá no livro de João, no capítulo 14, a partir do verso 16, a Bíblia diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que se esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós, sim, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Olha que tremendo isso. O Senhor sim morreu, ao terceiro dia sim ressuscitou, mas Ele não deixou eu e você órfão. Ele enviou para mim e para você o Consolador. Ele enviou o Espírito Santo que hoje habita dentro de mim e dentro de você. A ressurreição, ela não foi o fim da possibilidade de um relacionamento estreito com Deus. Grava isso no seu coração, porque muitos podem achar, ok, morreu, agora está distante. Não, Ele não simplesmente morreu, Ele morreu e ressuscitou. Portanto, um relacionamento estreito, próximo, não está distante de nós, muito pelo contrário, porque esse Deus agora Ele é residente, esse Deus Ele vive dentro de mim e dentro de você. Deus não pode estar mais perto de mim e de você do que Ele já está. Ele está dentro de você, Ele está em você. Aonde você vai, esse Deus poderoso, Ele vai com você. E eu costumo dizer que quando nós percebemos essa verdade, quando nós entendemos isso, tudo muda. As coisas mudam, as circunstâncias mudam e eu vou te dizer por que mudam. Você acha que Deus é feliz? Se você acha que Deus é feliz, então olha só, esse Deus feliz, Ele habita dentro de você. Esse Deus feliz, Ele está dentro de você, e a felicidade, ela está liberada para fluir em você e através de você. Ah, mas eu sou triste. Ah, mas eu passo os meus dias se lamentando. Então nesses dias tem a revelação antes de tudo que Deus vive dentro de você, e porque Deus vive dentro de você, a alegria vive dentro de você. Se levante desse desânimo, se desarme dessa coisa que tem levado você para baixo, porque o Deus Todo-Poderoso,
um Deus que traz alegria ao seu espírito, Ele está dentro de você, Ele vive dentro de você, essa felicidade está liberada para fluir em você e através de você. Mas só isso, pastor? É óbvio que não. Você acha Deus próspero? Se você acha que Deus é próspero, entenda também definitivamente, esse Deus, dono de todo ouro, dono de toda a prata, dono de toda a prosperidade, Ele está dentro de você. O que eu estou a tentar te dizer nesta manhã é que toda a riqueza, tudo que você precisa, está dentro de você. E definitivamente também entenda que a prosperidade fala de uma falta de necessidade, de uma ausência de necessidade. Quando você entende que o Senhor, dono de todas as coisas, está dentro de você, nada vai te faltar. Como diz o salmista Davi, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. O Deus dono de tudo, Ele está contigo, Ele vai contigo aonde você precisa estar, aonde você estiver, e o que você precisar, o Senhor vai colocar diante de você. E aí existe uma verdade muito profunda por trás disso, porque nem sempre você vai ter tudo que você quer, mas certamente você vai ter tudo que você precisa. Esse Deus residente, esse Deus que habita em você, dono do ouro e da prata, vai colocar nas tuas mãos tudo que você precisa e não vai faltar nada. E aí tem algo ainda mais precioso de se perceber. Deus, Ele é um Deus residente, e esse Deus é conhecido como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Não há espaço para enfermidade na sua vida, não há espaço para doença na sua vida, não há enfermidade maior do que o poder deste Deus que ressuscitou entre os mortos. Não há doença mais poderosa do que o sangue do Cordeiro que foi derramado pela minha vida e pela sua vida, e hoje habita dentro de mim e dentro de você. A cura habita dentro de você. Não existe paralisia pela doença, não. Em nome de Jesus, aonde você estiver hoje ouvindo esta palavra, seja curado, que o Jeová Rafá que está dentro de você flua e a enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Creia nisso. Oh, bendita paz que abriu este caminho para mim e para você. Bendita essa Páscoa que trouxe o Senhor Jesus para viver dentro de mim e dentro de você. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Creia nisso, creia nesta verdade. Eu tenho mais algumas consequências desta Páscoa para compartilhar com você. E a próxima delas é que, uma vez que eu e você entendemos o que é a Páscoa, nós não seremos mais escravos do medo. Não seremos. E como eu disse no início dessa conversa, a ressurreição de Cristo é a nossa maior esperança de vida. E não é qualquer vida que o Senhor tem para mim e para você, mas o Senhor tem para mim e para você uma vida abundante. E aí deixa eu te contar, o medo não combina com essa vida abundante que Jesus tem para mim e para você. O medo não tem espaço, não tem lugar nessa vida abundante. Medo de tantas coisas, medo de perder o seu emprego. Pastor, olha a pandemia, o que está a fazer com a economia, eu vou perder o meu emprego. Medo de tudo dar errado. Não, pastor, eu prefiro nem começar, porque se eu começar é capaz de eu não terminar, e se eu terminar vai ficar tudo muito errado, mal feito. Não, pastor, olha para mim, olha para o meu passado, olha para a minha história, olha para o historial da minha família. Eu tenho medo de me casar, eu não quero isso para a minha vida, que eu não tenho referencial de família, a minha família não deu certo, eu tenho medo que também não dê certo comigo, tenho medo de ficar doente, tem medo de que alguma coisa muito mal aconteça com você, tem medo de ser abandonado, tem medo de ser rejeitado. Medo, rejeita esse medo em nome de Jesus. Uma vez em Cristo, você não é mais escravo do medo. Uma vez a desfrutar deste Deus residente, da presença deste Deus residente dentro de você, não tem mais espaço para o medo. O livro de Isaías capítulo 43, lá no
verso 2 diz o seguinte: quando passares pela água, eu serei contigo, abra os seus ouvidos. É o Senhor falando com você nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, seja qual o momento que você esteja a ver essa ministração, Deus está a falar com você. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama te arderá. Sabe o que isso significa? Que o Senhor é contigo em todo o tempo. E quando o Senhor é contigo, então você não tem o que temer. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos prende. O medo, ele impede aí você de fazer, de conquistar, de viver coisas grandiosas. O medo impede isso, e sem sombra de dúvida, se nós olharmos para a nossa realidade, olharmos para os dias que nós estamos a viver dias de grandes desafios. Eu diria, pelo menos para a minha geração, que é um tempo, ou melhor, é o tempo de maior desafio que eu particularmente já vivi no que diz respeito ao contexto que nós estamos a viver. Um contexto completamente desafiador. E os desafios normalmente, eles vêm carregados de medo. Os desafios trazem junto esse medo. Eu não estou falando que você não vai ter medo. Eu estou falando que o medo não vai te dominar. Não vai te dominar, porque você sabe que Deus está contigo. Você sabe que as circunstâncias, elas podem até mostrar algo, mas que no fim das contas, não é aquilo que Deus tem para você. Apoie nesses dias os seus sentimentos, o seu coração, aquilo que Deus tem para você, e não deixa o medo te paralisar. Deus, ele não vai te abandonar, ele vai passar pelos desafios junto com você, e a vitória é certa em nome de Jesus. O que Deus fala para Josué diante do maior desafio dele, diante do maior desafio da vida dele? Lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz o seguinte: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas. Em outras palavras, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Por onde é que você tem andado nesses dias? Quais são as preocupações que têm te envolvido nesses dias? Pense nisso, só que pense também, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? O seu Deus é um Deus poderoso. O seu Deus é o Senhor dos exércitos. O seu Deus é o que luta por você. Então, que o medo não te paralise, que o medo não coloque você para baixo, que o medo não impeça você de avançar, que o medo não impeça você de conquistar, ou melhor, que o medo não impeça você de tomar posse de todas as bênçãos que Jesus, através da cruz, através da morte e ressurreição, conquistou para você. Você é abençoado em nome de Jesus. Creia nisso, viva isso, desfrute desta verdade e vá longe, porque é isso que Deus tem para você. E eu quero concluir a nossa conversa de hoje, a nossa meditação da palavra no Senhor, esta meditação da palavra do Senhor, trazendo o entendimento da última consequência, e não menos importante, talvez a mais importante, a base de todas as que nós falamos até aqui agora, que é a justificação. Mas, afinal, pastor, o que é a justificação? O que é isso que eu já ouvi falar tanto, pastor? Então deixa eu te explicar. A justificação é um nível muito mais elevado de perdão. Eu gosto de usar um exemplo para falar sobre a justificação. Imagina só um ladrão que rouba uma botija da varanda da tua casa. Ele é apanhado, vai parar na esquadra. Quando chega lá, então, diante de quem está a julgar ele tem tudo para ser culpado. Afinal de contas, ele foi pego ali no ato. E aí, então, a culpa é certa. Só que aí você olha para ele, olha para a situação e decide perdoar aquele ladrão. Ele mostra qualquer tipo de arrependimento, aí você olha para quem está fazendo aquele julgamento, para quem está registrando aquele boletim, e você fala, olha, é o seguinte, eu consegui recuperar minha botija, ele está aqui pedindo perdão,
não foi tão grave assim o que ele fez, eu acredito que ele realmente está arrependido, então eu quero retirar a queixa, peguei aqui a minha botija de volta, deixa ele embora, eu vou embora também e tudo bem. E aí então, ok, aquele cidadão ali, ele é liberado, só que um boletim de ocorrência foi registrado, aquilo tudo está ali marcado num livro. E aí um dia, aquela pessoa que de fato se arrependeu, que de fato decidiu não fazer mais aquilo, ela participa de uma entrevista de emprego e naquela entrevista de emprego então é solicitado um atestado de antecedente criminal. E aí então ele vai lá e solicita um atestado de antecedente criminal. Presta atenção, ele se arrependeu, ele até foi perdoado por quem tinha prestado queixa contra ele, só que há um registro marcado, anotado, e aí então ele pega aquele boletim e naquele boletim está escrito, olha, um dia esse cidadão participou de um furto, ele já roubou uma botija, ele até foi perdoado, é verdade, mas ele roubou uma botija, e certamente se ele voltar para a entrevista de emprego com aquele boletim, com aquele registro, ele provavelmente, ele não vai conseguir aquele emprego. Ou se conseguir, as pessoas vão desconfiar dele, porque sabem do passado dele. Agora, se ele tivesse sido justificado, o que é que aconteceria com ele? Como é que teria sido essa cena toda? No dia que ele foi perdoado, aquele boletim onde tudo foi registrado contra ele, teria sido rasgado, jogado no lixo. E aí o dia que ele tivesse que ir atrás de um atestado de antecedente criminal, tudo que ia estar escrito naquele atestado é nada consta, porque aqueles registros eles foram apagados, aqueles registros eles não existem mais, ele foi justificado, ele não deve absolutamente nada. E eu e você fomos perdoados pela morte de Cristo na cruz. Eu e você pagamos por todos os nossos pecados, mas na verdade quem pagou por eles foi o Senhor Jesus. Está pago sim, mas foi o Senhor Jesus quem pagou. Ele morreu na cruz no meu e no seu lugar. O Senhor, Ele levou sobre Ele todas as nossas culpas. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E através da ressurreição do Senhor, eu e você fomos justificados. Nós fomos substituídos por Ele. Então, todo escrito de dívida que constava contra mim, contra você, foi completamente rasgado. E nós precisamos entender, perceber a importância disso. Isso significa que aquele dia que o diabo se levanta para acusar você, e você sabe, o principal papel do diabo é acusar você, é jogar peso sobre você, é trazer acusação contra você. O dia que o diabo se levantar contra isso, ele pode até lançar esses pensamentos contra você, mas a verdade é que diante de Deus, uma vez que você aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, não há mais acusação, não há mais peso. O diabo pode falar, fulano fez isso, isso e aquilo, mas quando o Senhor olha para você, Ele não enxerga isso, isso e aquilo, Ele enxerga o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, Ele enxerga o próprio Cristo em você, aquele sem mancha, aquele sem mácula, aquele santo, separado. É isso que Deus enxerga quando Ele olha para você. O livro de Colossenses, no capítulo 2, verso 13, diz o seguinte, e a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu integralmente e encravando-os na cruz e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha que profundo isso, olha que sobrenatural isso. O diabo pode te acusar, o diabo pode falar que você fez ou deixou de fazer, até pode, mas o que ele fala não é maior do que a verdade de Cristo, e a verdade é que Jesus morreu e pagou pela dívida que você tinha, que eu tinha, que toda a humanidade tinha. E por que eu estou a insistir nesse assunto? Por que você precisa perceber isso? Por que isso é tão importante? Sabe, meu irmão, muitos crentes deixam de viver uma vida abundante por causa da acusação, por causa da culpa, porque acham que estão o tempo todo errado. E na cabeça deles, eles não são merecedores de absolutamente nada. Então não importa o que ele faça dali para frente, nada vai mudar, porque afinal de contas, olha tudo que eu já fiz, olha tudo que eu já deixei de fazer. Mas isso acontece porque muitas vezes não tem a revelação de que Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou e pagou por todos os nossos pecados, por todos os que nós cometemos, por todos os que um dia nós ainda vamos cometer, e que não há mais nada capaz de nos impedir de tomar posse de tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. Tudo que Jesus conquistou por nós na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você é perdoado por conta do sangue de Cristo jorrado naquela cruz. Você é justificado. Não há mais peso, não há mais acusação, não há mais mentira do diabo pesando sobre você. Tudo que há é a verdade de Cristo. Você é filho amado, você é filho querido, você é filho benquisto do Senhor. E filho amado, filho querido, usufrui de uma vida abundante. Filho querido, desfruta de tudo que é do Pai. Filho querido, aproveita de tudo aquilo que o Pai conquistou para ele. Que neste dia você ouça essas palavras e que todas elas desçam para o teu coração, que você seja encorajado a desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Rompe com o medo, rompe com a acusação, rompe com aquilo que te paralisa, porque o Senhor já morreu na cruz por tudo isso. Você já foi perdoado de todo pecado. E agora você está habilitado a viver essa vida nova no Senhor, está habilitado a desfrutar do que o Senhor tem para você. E eu quero neste dia fazer 2 orações. A primeira por você que talvez ainda não encontrou o Senhor como o seu Senhor e Salvador. E de repente esse vídeo apareceu na sua frente, alguém enviou um link e falou para você, olha, assiste aí, isso vai ser bom para você. E isso não aconteceu por um acaso. O Senhor escolheu você. O Senhor, Ele separou você. E hoje colocou tudo isso diante de você, para que você tivesse a oportunidade de reconhecer Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Sem cobrar nada, sem te pedir nada em troca, sem absolutamente nada. A única coisa que você precisa fazer é crer que o Senhor morreu na cruz no seu lugar. O livro de João, capítulo 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer ter esta vida eterna? Você quer desfrutar de todas as consequências da ressurreição? Então creia, o Senhor morreu por você e é por você que eu quero orar no dia de hoje. Se esta é a sua condição, fecha os teus olhos aonde você estiver e repete essa oração comigo. Diz assim, Senhor Jesus, hoje eu decido aceitar o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu acredito que o Senhor morreu na cruz para que os meus pecados fossem perdoados. Hoje eu tomo essa decisão. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida e que nunca mais eu esteja longe de lá e da sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Seja bem-vindo ao time dos filhos amados do Pai. Seja bem-vindo à casa do Pai. Desfrute daquilo que Ele conquistou para você, em nome de Jesus. E eu quero encerrar este nosso momento orando por todos vocês que estão a assistir esta palavra. Que o Senhor fale com você, que você seja abençoado, que você tenha a revelação do poder que há
na morte e na ressurreição do Senhor, pelo poder que há na Páscoa do Senhor, e que você viva uma vida abundante em nome de Jesus. Feche teus olhos, eu vou orar por você e com você nesta manhã. Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que em nome de Jesus, o Senhor abra os nossos olhos e traga revelação ao nosso espírito, Senhor. Que a sua morte e ressurreição não foi o fim das coisas, muito pelo contrário, foi o início, Senhor, de algo poderoso que cada um de nós viveríamos. Por conta disso, Senhor, eu tenho acesso à vida eterna. Por conta disso, Senhor, eu tenho a garantia de uma vida abundante, completamente sem medo, Senhor. Por conta disso eu sou justificado, eu posso, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor preparou para eu viver antes mesmo de eu existir. Muito obrigado que neste dia esta revelação, este entendimento penetre o nosso espírito e com base nesta verdade eu possa avançar, eu possa conquistar, eu possa usufruir e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para mim em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Seja abençoado como você é. Desfrute das bênçãos do Senhor que estão liberadas sobre a sua vida em nome de Jesus. Para você que é de casa, eu tenho um recado especial. Não esqueça das nossas contribuições através do nosso dízimo e da nossa oferta. Você pode fazer isso através da nossa conta bancária, você tem os dados aqui. Pode fazer isso também através do M-Pes ou então da conta móvel. Tome nota de todos os dados aqui. Se por um acaso você tiver alguma dúvida, quiser fazer isto de forma diferente, de repente entregar pessoalmente, entre em contato com a nossa secretaria, fale conosco, nós vamos criar condições para que isso aconteça e você também se envolva na obra do Senhor desta maneira. E você que nos ouve talvez pela primeira, segunda vez e deseja nos conhecer melhor, a maneira mais eficaz disso acontecer é você conhecer uma das nossas células. Entre em contato conosco, nós queremos compartilhar com você aonde essa célula se reúne e estamos espalhados pela cidade, aonde é que nós temos um local mais próximo da sua casa, para que você faça parte desse pequeno grupo, para que você faça parte dessa reunião nos lares e seja abençoado enquanto parte integrante de uma dessas nossas células. Amém, queridos? Deus abençoe você grandemente, desfrute da paz que excede todo o entendimento e se prepare para as coisas grandiosas do Senhor na sua vida. Até já!